Rádio Piauí. Tá no ar tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. É meio comprido, né? A sigla deve ser mais fácil. Acho que fala Tokvipnesk, cara. Tokvipnesk, você tá faltando. Tokvipnesk. Esse é o podcast que não fala sobre o quinto metataço do Neymar. É isso. Aqui nós somos 2 torcedores do Botafogo, um da Ponte Preta e um do Vasco. Eu, João Moreira Salles, editor da Piauí, sou botafoguense. À minha frente, a Flora Thompson Devô, Hello. Brasilianista, botafoguense e carioca de adoção. João Brise, ex-repórter da Piauí, foi embora, o bandido, ponte pretano. E à minha esquerda, o Alexandre Gontijo. Oi, pessoal. Uma alegria estar com todos. Pesquisador de futebol, nominalmente vascaíno, mas praticamente um ateu clubístico. Verdade. Todos nós somos alvinegros. Essa posição aqui da gente é que a gente acha que a vitória tem algo de desagradável. Que times que ganham muito, inevitavelmente se tornam arrogantes e que isso certamente não é bacana. Que a vitória é sempre meio brutal e impede que a gente tenha empatia com os desvalidos do mundo, com os fracos do mundo. Sobre a vitória, eu acho que o Brise quer começar fazendo um protesto, não quer? É um pequeno protesto, porque na condição de ponte pretano você se afeiçoa à ideia de não torcer por títulos. E a época da Copa do Mundo é aquela ocasião a cada 4 anos que você pode tentar vencer e aí eu fui chamado para falar sobre os times que continuam perdendo, o que é um pouco frustrante, mas tudo bem, vamos encarar essa missão. A gente tomou a decisão de não falar de Alemanha, não falar da Espanha, não falar de Argentina, França e Brasil. Mas a gente vai tratar da aventura dos times sem chance nenhuma e da epopeia dos jogadores sem muito brilho. E isso livra a gente da obrigação de debater se o substituto do Neymar deve ser o Fred ou o Fernandinho, de discutir se a Argentina deve entrar com 2 ou com 3 atacantes, de explicar por que a França é tão boa no papel e tão medíocre quando joga. A ideia é que o podcast vai definhando à medida que essas seleções vão sendo eliminadas, né? E que, provavelmente, assim como o Irã, a gente não passe da fase de grupos. Verdade absoluta. A única coisa que desejo de coração é que a saída seja calma, feliz e indolor, entendeu? Que o Panamá não tome 3 goleadas de 5-0. O povo panamenho merece ser feliz e alegre durante o período da Copa do Mundo. Eles eliminaram os Estados Unidos. O Panamá, até aquela eliminação, era os bancos, a pilantragem internacional, o tráfico de drogas e um quintal da grande potência. Depois não. Eles eliminaram o país mais rico do mundo. Eles estão lá e merecem ser felizes durante esse curto espaço de tempo. Ao seu lado tem uma cidadã do país mais rico do mundo, a Flora, que provavelmente odeia o Panamá, por todas as razões anteriores e mais essa. Não, imagina. Não, eu nunca gostei desse negócio de seleção, porque, enfim, eu cresci como cidadã norte-americana durante os governos do Bush, então o futebol é o único lugar onde a gente pode ser zebra, a gente pode ser underdog, é legal, mas eu não consigo abraçar a bandeira e gritar USA, USA. Então vamos lá, Panamá. Agora, por eles. O Brise antes de começar, estava dizendo que essa questão de um certo afeto pelos times menores é meio ambíguo, porque ao mesmo tempo esses times menores entraram e há um sinal de grande injustiça em relação a isso, né? É uma situação política bastante delicada, porque como a distribuição de vagas da Copa atende aos critérios políticos da FIFA, muitos times bons não vão e quando você vai analisar as campanhas das equipes nas eliminatórias, a presença da Tunísia, por exemplo, contrasta com as ausências de Camarões, da Argélia, que tinha um bom time na África. Então, dependendo de com qual seleção pequena você simpatiza... Quer dizer, tirou o lugar de alguém que de fato sabe jogar futebol. Quais são esses times pequenos? Bom, temos Rússia. Não, a Rússia já meteu 5. A gente está gravando esse programa, acho que 20 minutos depois de encerrado os 5-0 da tediosíssima partida Rússia e Arábia Saudita. A Rússia mostrou algum valor ali, né? Já estamos encantados, mas era a Arábia Saudita, que é, na ordem alfabética, o primeiro time dessa nossa lista, né? Que mais? Panamá, sem dúvida nenhuma. Panamá, Tunísia, no grupo do Panamá também, Egito. Costa Rica tem ido a Copas com uma certa frequência, né? Porque não é muito difícil ir à Copa disputando com os colegas ali da América Central, com todo respeito. Mais Estados Unidos, né? Mas Estados Unidos que também não consegue muito, apesar do investimento, superar os vizinhos.
E a Costa Rica deve esse brilhante historial recente de futebol ao clã sergipano Guimarães. Quem é o clã? Eu não sei quem são. Quem é o clã? São os brasileiros que jogaram pela seleção. O pai Alexandre e o filho, esqueci o nome agora. Mas no passado. No pai passado, e filho não estão jogando juntos. Não, mas o pai abriu a torneira em 1990 e o filho do passado recente dos Guimarães, entendeu? A família sergipana E dos por que Guimarães. eles são importantes? Porque Eles eram os melhores jogadores? transformaram a sorte do futebol costarriquenho. Entendeu? Não é só uma estrutura. Eles são a reserva natural de talento daquele país Mas tão como eles podem maravilhoso. ser a reserva, eles continuam produzindo filhos? O Os neto dois. vem aí. Os netos vêm aí. O pai e o filho ali. Botaram que a Costa Rica é um feito notável. Não, mas tudo bem, mas isso não é uma reserva, só são dois. São dois, entendeu? Mas para o país local, para a realidade, Dois já é muito. já é muito. Acabei de receber a informação que o Gontijo está errado e que a família da Costa Rica, dos brasileiros... O clã Guimarães. O clã Guimarães é, na realidade, sergipano, é isso? Não. Alagoano. Não, desculpa. É alagoano. É alagoano. Fomos corrigidos no ar e a família é alagoana. Não confundir um estado com outro estado. Saiu uma notícia sobre a Costa Rica que mostra um lado bom também dos times menores da Copa, que é o fato de que a experiência de Copa do Mundo deles é sempre muito diferente, assim, a experiência humana. Dos times pequenos, você quer dizer? Sim, porque a lembrança que fica não vai ser do título. E a maneira como eles chegam lá é diferente. Então a Costa Rica, por exemplo, na preparação para a Copa... Ganhou dos Estados Unidos 2 vezes, aliás. Ganhou nas eliminatórias e nos amistosos pré-Copa perdeu de goleada da Bélgica. E o camisa 10 da Bélgica é o Hazard, que joga no Chelsea, da Inglaterra, um jogador bastante conhecido. E na saída de campo, o técnico costarriquenho, um profissional, imagino, qualificado, segundo a Federação Costarriquenha de Futebol, disse ter ficado surpreso com o camisa 10 do time belga, que jogou muita bola. Que ele nunca tinha visto. Nunca tinha visto. O Panamá, por exemplo, que tirou a vaga dos Estados Unidos, vai pra Copa. Se você pensa nas seleções, são todos garotos de 20 e poucos anos. Panamá já é uma experiência de meia-idade. Porque tem 8 jogadores ali acima dos 32, tem 2 atletas de 37 anos de idade que se refugiaram no futebol guatemalteca pra esticar a carreira e chegar até a Copa. Então, assim, quando o Panamá vai pra Copa, todo mundo que tava se aposentando vê aquilo como uma chance de ter uma fotinho pra colocar na parede de casa. É uma experiência muito diferente da do Brasil, da França, que vai todo mundo pensar em ser campeão. Flora veio pro Brasil quando? Quando o Brasil ainda ia dar certo. Eu fui enganada. Comecei a estudar português em 2009, vim pra cá em 2011. Então, calcule. Você via futebol nos Estados Unidos ou você começou a ver futebol quando você veio pro Brasil? Não, eu não ligo pro esporte em geral. Mas a primeira Copa da minha vida foi em 2010, porque me avisaram que estava acontecendo, eu vi a final, sem entender nada. Entre a Copa de 2010 e 2014, eu vim pro Brasil, me avisaram que eu precisava entender algumas coisas de futebol. Acabei escolhendo o Botafogo. Tá dando mega certo. Você virou uma botafoguense de verdade. Você sofre quando o time perde, você acompanha os jogos, você sabe a escalação, você virou uma botafoguense tão dedicada quanto eu. Não é irônica a sua escolha pelo Botafogo. Você virou uma botafoguense de verdade. Sim. O assalto do Jefferson acabou com o seu dia, entendeu? Quando apareceu aquela imagem dele sendo assaltado à porta do Jean com revólver. Isso foi duro. Não, é verdade. Por isso que a Flora tá aqui. Ela gosta de futebol e ela acompanha. Mas você tem mais simpatia por clube do que por seleção. Como assim, todo mundo aqui tem impressão. Aliás, como todo verdadeiro torcedor de futebol, você não acha? Sim. Né? Então, eu fui ao estádio pela primeira vez, eu já queria ir vestindo a camisa, porque essa coisa de gringo, de eu vou no estádio, quem ganhar é o meu time, eu achei meio escroto. Então, queria ir com a camisa, sabendo que eu não ia entender nada de futebol, porque eu continuo não entendo. Mas você queria ir com que camisa? Eu queria ir com a camisa do time escolhido. Então, eu fiz uma pesquisa que passou por os Quais eram autores. os critérios? Olha, assim... Pra escolher um time. Os autores que eu mais gosto, quais eram os times deles. E já que eu não ia ligar pra parte futebolística, assim, em primeiro lugar, o que significa você ser um torcedor de cada time? Qual que é a personalidade? Qual que é... Como que é o rosto desse torcedor? Eu eliminei Flamengo, porque eu não sou Yankees, eu não sou Patriots, portanto eu não sou Flamengo. Fluminense, fiquei sabendo do histórico de racismo, não achei muito bonito. Então estava entre Botafogo e Vasco. Do lado do Vasco, dizem que o Drummond era vascaíno. Do lado do Botafogo tinha o Vinícius, mas... Clarice? Não, então o que me convenceu, afinal, foi uma crônica que o Armando Nogueira pediu para Clarice escrever sobre futebol, em que ela descreve ser uma torcedora apaixonada pelo Botafogo sem entender porra nenhuma do que estava acontecendo em campo. E me identifiquei com aquela coisa trágica, você tá sofrendo, você não entende por quê.
eu fui pro estádio já com a camisa e me apaixonei pela irracionalidade pura daquilo. Comecei bastante. Mas isso, eu ainda não me convenci, assim, quanto às seleções, porque já entra o nacionalismo, entra as bandeiras. Em 2014 eu estava aqui, mas eu fui do contra. Passei o tempo que eu não estava pesquisando, fazendo camiseta do... Você torceu contra ou você simplesmente desconsiderou Não, a Copa? Não, torci contra. Militantemente contra? Militantemente. Eu tenho até uma camiseta que a gente fez do No Go Have Cup, um carimbinho do Fuck FIFA, assim, Sim. foi um período de engajamento bonito. Mas essa Copa eu tenho outro motivo pra desprezar, que eu tô escrevendo a minha tese. Tá muito legal estar aqui com vocês, mas vai ter que ser rápido. Brise, desses times, qual é o que conta com a sua simpatia? Eu simpatizo com o Panamá porque eu acho que entre os selecionados... Provavelmente é o pior dos times. Talvez seja o pior, mas por alguma intuição que... Deixa claro, o Panamá é a primeira vez que vai à Copa do Mundo. Nunca foi. Primeira vez que vai à Copa do Mundo. Isso. Eu não sei nem se é um esporte nacional, é futebol, ou se é beisebol. Não faço ideia no país. Também não sei. A única coisa que eu... Porque na América Central o beisebol é forte, né? O beisebol é forte, o beisebol é forte. A única coisa que eu sabia de antemão sobre o Panamá é que o zagueiro Felipe Balói, um rapaz de 37 anos, passou pelo futebol brasileiro, foi rebaixado com o Grêmio em 2004, por aí. E que ele preservou a carreira dele. Ele é um daqueles dois que jogaram o último ano no futebol guatemalteca, em um dos grandes campeões nacionais. E eu torço por eles porque em um grupo que conta com Bélgica e Inglaterra, a chance de alguma coisa dar errado eu acho que é maior que a dos outros. Acho que as outras zebras têm pouca chance de seguirem adiante. Você está dizendo que nesse grupo a possibilidade de zebra é maior. Eu acho que a possibilidade de zebra é maior. A Inglaterra nunca é confiável. A Inglaterra nunca é confiável. A Bélgica é o time da empolgação da molecada hoje em dia, porque tem muitos bons jogadores nos jogos de videogame, o pessoal aparece muito no campeonato inglês. Mas ninguém ali é exatamente confiável e o Panamá fez esse esforço em conjunto com o continente para manter seus jogadores. O Panamá, no dia em que se classificou, durante 48 horas ninguém trabalhou, decreto nacional. Será que o canal parou? O canal provavelmente não, mas todo o resto parou. E essa é uma simpatia por proximidade, porque eu tenho uma admiração muito torta por carreira de jogadores da América Central, porque eles têm uma unidade de carreira muito boa, que é frequentar ligas alternativas da Europa, como Bélgica, Polônia. Sim. As grandes promessas são contratados por olheiros de clubes belgas e polônios, não sei porquê. E depois nada dá certo, eles vão parar no futebol dos Estados Unidos, que ninguém assiste e também é terrível. E quando eles são velhos, eles ficam jogando na Costa Rica, em Honduras, e esses clubes deles sempre atuam na competição continental, lá na Liga dos Campeões deles, que também nunca ganham, porque todo ano o campeão é mexicano. Então, é a novidade com mais cheiro de novidade dessa Copa. Mas você tem também uma ligação afetiva com o Peru, né? Tem um pouco, porque tem um atleta que é o único representante aí do sindicato dos ex-atletas da Ponte Preta nessa Copa do Mundo, que é o lateral direito Luiz Advíncula, que apesar de ter continuado na seleção do Peru, desde a passagem pela Ponte Preta, a carreira dele foi ladeira abaixo. Porque ele vem emprestado de um clube alemão. Isso acontece sempre? Acontece com quem passa frequência. pela Ponte Preta? Acontece com frequência. A gente ou marca o início do declínio ou lança um jogador que não é tão bom assim e que vai acabar dando raiva em outros torcedores aí dos clubes brasileiros. Isso acontece com muita frequência. Se o Steve Jobs e o Bill Gates passassem pela Ponte Preta, no dia seguinte estavam na vara empresarial, entendeu? É mais ou menos isso. Mas aí eu tenho essa torcida pelo Peru, que também poderia ter o Catito Ramírez, que jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, jogou na Ponte, fez gol em derby contra o Guarani, mas ele também, depois da passagem pela Ponte, a carreira degringolou e ele já não vai pra seleção, tem uns 4 anos. Peru também é um mau time, né? Mau time. E o uniforme do Peru também tem uma faixa na diagonal, como a do Vasco. Flora, você se interessa pelo Irã por alguma razão? Olha... Política, provavelmente, para irritar o Trump. Sim, eu comecei pesquisando, descobri que os coitados estão sem chuteiras por culpa do meu país. Então, achei que... O embargo. O embargo. Na véspera da Copa, a Nike resolveu que legalmente não pode dar chuteiras para a seleção. Exatamente. Então, eles estão correndo para comprar, pegar emprestado. Talvez eles fiquem descalços. Então, eu tô... É uma história muito triste. As dificuldades de treinar sob embargo, os amistosos são demarcados. O treinador, um português que mora no Leme, Carlos Queiroz, fala umas Leme, coisas... Rio de Janeiro. Leme, Rio de Janeiro. Fala umas coisas inacreditáveis num local... Exemplo. Que a federação é uma bagunça,
que a gente é vocacionado ao fracasso, que o futebol do Irã está condenado à desgraça mais profunda. Ele já pediu demissão umas 5 vezes, né? Se um dissidente político fala 1% que esse senhor já falou, não está ali mais entre nós. E por que ele fica lá? Os resultados, ele é pragmático. Mercado árabe, ele vende, ele entrega o que ele vende. Outra coisa que eu aprendi pesquisando o futebol iraniano, que é uma única frase numa das matérias. Um fã, enfim, um torcedor iraniano conta para o repórter que em algum momento era comum os torcedores treinarem pombos a voarem ao redor do estádio enquanto os torcedores faziam ola. E eu fiquei encantada com... E isso aconteceu? Saí googando, joguei pombo e futebol no Google Tradutor pra sair fácil. E essa imagem existe? Não encontrei nada. Assim, encontrei tudo quanto é não relevante sobre pombos assassinos. Sobre... Não sei se. Não. Não sei se é fake news, porque a única outra matéria que eu achei, de uns 10 anos atrás, de um grande clássico, tinha um lado azul, um lado vermelho, cada lado soltou um pombo tingido com a cor do time. E o vermelho, coitado, voou pro lado errado e foi decapitado e jogado de volta no campo. E em outras matérias, nada corroborou essa coisa dos pombos voarem ao redor do estádio, mas... Então, uma missão nossa para tentar descobrir se isso é verdade até o próximo programa e, se for verdade, colocar no ar celebrando, porque é uma bonita ideia. Mas vários relatos de jogadores em outras ocasiões jogando lá no Azid, o estádio principal, de pombos mortos jogados em campo. Então, eles têm uma relação bem complicada com pombos, que eu tô depreendendo. Eu gostaria muito de... Não é seguro se ser pombo no Irã. Nossos irmãos muçulmanos. Não é com seguro. certeza. Fiquem de olho, Irã, assim, acho que vai jogar falar amanhã. que estava ao lado... que apoiava a política do senhor Reza Pahlavi depois de 79. Não é a mesma coisa. Não. Me diz o seguinte, os jogadores do Irã jogam no Irã? Quase todos eles. Sim. Quase todos eles jogam no Irã. De cabeça, até me lembro que tem um clube de cabeça com um belo você não sabe nome. nada. Um clube de cabeça tem um você belo não sabe nome. nada do Irã. Se chama Persépolis. É um Sim, belo um nome de grandes. clube. É um desses que, não sei se eles decapitaram um pombo ou tiveram um pombo decapitado. Na fase da pré-globalização, todos os brasileiros são unânimes em afirmar. Até a Revolução Islâmica, 1978 e 1979, o Irã era o local dos melhores jogadores do futebol da região. Só que o país sofreu com os anos subsequentes, entendeu? Isolamento internacional, essas coisas. Tanto que se classificou para a Copa de 78. Você, Gontijo, que time? Marrocos, porque Por quê? mostra o que a exclusão pode fazer na sociedade a longo prazo. A grande maioria dos jogadores do Marrocos é da diáspora, que se localiza mais especificamente na França e na Holanda. Esses meninos... Mas esses caras estão jogando na França? Na seleção do Marrocos, sim. A família, eles, quando sonham à noite e falam com a consciência, falam em holandês e francês. Mas eles escolheram a seleção do Marrocos por causa da exclusão social que paira sobre essas cabeças. Não, mas espera lá, mas você acha que algum deles teria condição de jogar? Sim, vários. Não. Mas você está atribuindo ao racismo o fato deles não estarem na seleção dos seus países? Com certeza, porque, por exemplo, o grande craque, o menino que era vocacionado, que aconteceu uma tragédia, que está 2 anos de morte. Não, que tragédia? Os jogadores mais promissores do Ajax passou, teve uma parada cardíaca, está 2 anos de vegetativo, não morre, entendeu? O menino é de origem marroquina, o garoto era um craque, porque é aquela coisa, magrinho, baixo e criado no futebol de rua, entendeu? Mas Onde esse não você está na soube- seleção, eu espero que não esteja na seleção está, marroquina, porque ele está, Mas ele seria infelizmente... da geração. Ele seria dessa geração, mas ele não seria convocado? seria, com certeza, se ele tivesse extremamente... Mas por quem? Pela Holanda ou Não, seria convocado? Pela Holanda, pela França, Mas isso vai contra o seu argumento. Mas você está baseando isso em quê, Alexandre? Não, fatos. Sei. Os garotos preferem... Tem algum você- grande craque na seleção do Marrocos? Tem algum? Bernabia, que é do Beck do Juventus, entendeu? É funcional, é bom no que faz, entendeu? Mas poderia estar jogando na seleção da França? Sim, Itália, Holanda, entendeu? Onde ele tivesse escolher, mas ele prefere o Marrocos por causa disso. A exclusão, o crescimento de partidos extremistas da extrema-direita no pós-11 de setembro. Olha aqui, meu filho, você não faz parte dessa sociedade, faça com que o garoto com 18, 19 anos, idade capital para a carreira de um profissional, escolha o Marrocos ao invés do país que o criou como futebolista, entendeu? Por isso que eu torço pro Marrocos. Mas, fazendo um contraponto, isso também é uma tendência
que talvez nessa Copa venha mais forte do que nunca, que é a quantidade de jogadores naturalizados. Hoje a gente viu um brasileiro na seleção da Rússia, né? O Mário Fernandes. No caso do Mário Fernandes, como também foi do Marco Senna, brasileiro que chegou a jogar pela Espanha, são casos pontuais que não tem muito a ver com o contexto. Mas a seleção dos Estados Unidos, mesmo não se classificando, vem com o trabalho de buscar a molecada que joga na Europa, que tem nacionalidade americana, para chamar para a seleção. A Nigéria também sempre fez isso, mas nessa Copa já tá com alguns jogadores que jogaram pela base da Inglaterra, porque é mais fácil você pegar a segunda leva da geração inglesa para montar a seleção da Nigéria, de Gana, do que for, do que contar só com a sua base. E não é nem por uma questão de talento inato, é só porque esses jogadores têm mais estrutura para, quando eles são novos, se desenvolver. O meu país de predileção é a Islândia. Eu já fui 2 vezes à Islândia pela Piauí, me afeiçoei pela ilha. Eu queria mostrar para vocês a narração do locutor no dia em que a Islândia se classificou para a Copa do Mundo. Essa é a partida contra o Kosovo, eu acho que eles ganharam os 2-0, e nessa partida eles se classificaram para a Copa do Mundo, e o narrador narrou assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Brise. Se a Ponte Preta um dia ganhasse um campeonato, você ficaria no mesmo estado? Porque é preciso avisar pro ouvinte, a Ponte Preta, quantos anos de história tem? A Ponte Preta é o time mais velho em atividade ininterrupta do Brasil, porque a Ponte foi fundada no dia 11 de agosto de 1900, já como um time de futebol. Um dia antes foi fundado o Esporte Clube Rio Grande, no Rio Grande do Sul, só que o Rio Grande parou de funcionar um tempo no século passado, e por isso, então, a Ponte carrega essa... Sim, mas a informação importante não é essa. A Ponte nunca foi campeã de nada. Pra não dizer que não foi campeã de nada, se você compra um álbum de figurinha, na parte de títulos, que normalmente os times têm muitos estaduais e coisas do tipo, a Ponte tem uma segunda divisão de Campeonato Paulista nos anos 60, então a gente nunca venceu nada. Então, volta a pergunta. Se você vencesse um campeonato brasileiro, você ficaria como esse locutor? Você consegue imaginar o teu estado de espírito? Não consigo imaginar. E eu acho que quem deveria narrar isso seria o Luciano do Vale, que era um grande ponte pretano. Esse, assim como não será mais esse, possível? Assim como o pobre jogador do Marrocos, também não pode narrar tá mais nada. entre nós. Não tá mais entre nós. Além da bonita campanha que eles fizeram no Euro 2006, vamos torcer agora para na Copa de 2018 ser o degelo 2.0, que só melhora, entendeu? Tudo começou, na verdade, na Eurocopa de 16, né? Até então, o esporte nacional da Islândia, eu soube ontem, conversando com um amigo meu brasileiro que mora lá, era o handball. Futebol quase não existia. O técnico da Islândia, até 2013, era um carpinteiro, full-time. E nas horas vagas treinava a seleção. E a seleção, na época, estava eu acho que na posição 130 do ranking da FIFA. Aí pegaram esse cara novo, esse técnico, que é um dentista. Ele é o dentista do vilarejo dele, de uma ilha perdida no meio do Atlântico Norte. E o cara é bom treinador. E a Islândia conseguiu eliminar a Inglaterra na Eurocopa. Não foi batida por Portugal. Eu julgo até o Cristiano Ronaldo do incidente diplomático. Quem é o fulano de tal, entendeu? Que incidente Como foi é que esse? é? Ele chegou, foi muito desagradável, isso que gerou uma antipatia atroz ao Cristiano no primeiro jogo. Não quis trocar camisa, entendeu? Com o jogador islandês. Com o jogador que quis islandês. trocar a camisa com ele. Mais um ato de gentileza do Cristiano. Mais um pontinho negativo na biografia do Cristiano, que é muito antipático. Mas, de toda maneira, eles não perderam, acho que foi um empate de 1-1, e eles terminaram entre os 8 melhores, né? E hoje em dia eles estão na 22ª posição. Eles estão, olha só, eles estão à frente de países como Suécia, Estados Unidos, Áustria, Romênia, Paraguai, Irã, Egito, Bulgária, Hungria, a famosa Hungria. Eles estão à frente da Hungria. A Hungria chegou a jogar na Ponte Preta nesse tempo? Tô tentando explicar o declínio. A Hungria inteira passou pela Ponte Preta, né? Os jogadores da Hungria passaram pela Ponte Preta. Toda uma geração passou pela Ponte Preta. Panamá e Equador. Eles estão à frente de toda essa turma. Que já foi Copa do Mundo, exatamente. Não, a Hungria já foi a grande. Evidentemente, eles estão abaixo do Botafogo, mas eles estão à frente de muita gente. Eles têm essa coisa maravilhosa que a gente ouviu aqui um pouquinho, que é esse ritual viking de palmas que eles introduziram na Eurocopa, que é uma coisa que eles chamam de uhu.
E a história desse Hussein, não sei se vocês já viram, vai ter um link na página do podcast, que é uma manifestação da torcida, né? E começou da seguinte maneira, começou em 14 e 15, durante as classificatórias para a Europa de 2016. E foi introduzida por uma torcida organizada que se chama os 12, camisa 12, digamos assim. E essa turma ficava num cantinho do estádio. O estádio nunca enchia, e os caras ficavam ali sozinhos, e como estavam no cantinho do estádio, as câmeras não pegavam. E aí os cartolas locais perceberam que nada de interessante acontecia no campo, mas tinha coisas interessantes acontecendo no estádio, nas arquibancadas. E pegaram esses caras e pediram para eles ocuparem o centro do estádio, a arquibancada central, ali na cabine dos rádios, digamos assim, lá no Maracanã, né? Onde as câmeras pegariam eles de frente. Aí eles começaram a fazer esse negócio que eles já faziam e virou uma febre. As pessoas em casa viam, achavam muito bacana e começaram a ir para o estádio para fazer junto, né? E isso virou uma febre local, uma coisa que empolgava a torcida, empolgava os jogadores que aderiram. No final das partidas eles vão em direção à torcida, eles batem também. Me lembra um pouco aquele ritual dos All Blacks da Nova Zelândia, entende? É menos violento do que aquela coisa dos All Blacks. E aí, na Eurocopa, como a Eurocopa foi transmitida para o mundo inteiro e todo mundo assiste, virou a marca da seleção islandesa. E o que eu acho bacana nessa coisa que eles não inventaram, mas que eles difundiram, é que é o único canto de torcida em que o essencial é o silêncio, né? Porque o cara bate uma palma e aí tem 30 segundos de silêncio. Até a próxima palma. Tem uma segunda palma. E na hora que eles batem a palma, eles gritam uhul, né? Que é uma coisa que as pessoas atribuíram a um grito de guerra viking. E aí você vai acelerando o ritmo das palmas, no final é uma ovação. E ouvindo uns podcasts da Islândia sobre o futebol islandês, tem uma turma que hoje em dia já rejeita isso porque acha que essa comemoração já foi apropriada pelo comércio, sabe? Sim, já virou... Já está muito globalizado. Já foi globalizado, o pessoal de lá, entendeu? Virou mercadoria, então eles acham que já virou um gesto que perdeu a espontaneidade, virou um slogan marqueteiro. Tem um cara que disse num podcast que ordenharam demais essa vaca. Não, e que nós não estamos à venda e os nossos rituais não estão à venda. Então eles não fazem mais em protesto contra a banalização da comemoração. Mas, evidentemente, na partida contra a Argentina, agora, no sábado, eu acho, eles vão certamente fazer isso e todo mundo vai adorar ver. A Islândia caiu no grupo mais difícil dessa Copa do Mundo. Contra a Croácia e a Argentina. Falando E Nigéria. Na cobertura do The Sun, durante a abertura da Copa do Mundo, uma das notícias de maior destaque da cobertura internacional não inglesa, competindo em tamanho com o Brasil, é exatamente isso: o esgotamento do ritual islandês. Eu não sei se por dor de cotovelo, por eles terem sido eliminados e pela notícia gerar antipatia, a imprensa popular inglesa deu bastante destaque a isso. Mas aí com certeza é inveja, gente. E tem uma coisa muito improvável da presença da Islândia na Copa. Ela é uma zebra apenas por razões históricas, porque ela não só foi bem na Euro, como depois da Euro ela foi em primeiro no grupo dela, das eliminatórias, que tinha a própria Croácia. Tinha Croácia, Ucrânia, Turquia. E ela é o menor país a jamais competir na Copa do Mundo. Tanto que eles falavam que 10% do estádio estava presente no Santa Cruz. É o seguinte, são 330 mil habitantes. Eu estava perguntando que cidade brasileira tem 330 mil habitantes. A Mari, que é produtora, que está lá no fundo da sala, disse que a cidade dela, Volta Redonda, tem 330 mil habitantes. É como se a seleção de Volta Redonda tivesse ambição internacional, tivesse chegado à Copa do Mundo, entendeu? E Campinas não consegue fazer isso, né? Porque todos passam pela Ponte Preta em Campinas e, evidentemente, vem a decadência lá depois, né? Vem a decadência. É só para dizer que esse ritual não tem nada de viking. Aparentemente, ele nasceu na Escócia. Como tudo, como a Flora também. Cuja origem familiar, se vocês estivessem diante da Flora como eu estou, vocês viriam que ela saiu de um bosque da Escócia, viajou até a Finlândia e aí chegou à Islândia. O tal comentarista que disse que ele não está vendo, e o ritual dele não está vendo, resmungou dizendo que os vikings não chegaram na Islândia batendo palmas.
Mas enfim, tem muita coisa a dizer sobre a Islândia e a gente diz no próximo programa, porque é um time pra lá de simpático, não é um time ruim, tem um excelente camisa 10, tem um bom capitão, tem um goleiro interessante, que aliás é diretor de cinema e faz os próprios anúncios. O anúncio da Coca-Cola da Islândia, celebrando a seleção, foi dirigido por ele. O link vai estar na nossa página. A Islândia é uma dádiva tão grande que transcende o futebol que pela primeira Porque vez essa frase é épica. Eu tenho pela primeira vez na vida o registro que algo na Islândia foi capa da revista Time, a classificação do país para a Copa do Mundo. Time não é o que foi no passado, mas é um semanário de referência na imprensa internacional até hoje. Eles deram a capa agora, né? Sobre a Islândia? Olha que simpático, eu não sabia disso. Entendeu? Nada conseguiu. Bjork não conseguiu ser, a quebradeira não conseguiu ser da forma que foi, entendeu? Vamos lá. Aqui no podcast faremos o concurso O Pé da Tabela, que é na verdade um bolão às avessas. Porque acertar o campeão é fácil, mas dureza fazer os 3 primeiros da tabela ao contrário. A gente vai dar um pinguim ou uma foto do Rubinho Barrichello à escolha do ouvinte, ou uma vuvuzela, instrumento da Copa de 2010, para o ouvinte que acertar as 3 piores seleções na classificação geral. Vocês precisam... Por ordem, vocês precisam nos enviar quem vai ficar em 32º, quem vai ficar em 31º e quem vai ficar em 30º ao final da fase de grupos. E ao final da fase de grupos já dá pra saber o vencedor do concurso. Não precisa ir até o final, porque todo mundo que passa, naturalmente, vai um pouquinho melhor na competição. Ouvintes, vocês podem mandar suas apostas pro seguinte e-mail, que é simples, é o nome do programa. É tokvnkenpssc@revistapiauí.com.br, tudo juntinho. Isso é @revistapiauí.com.br. É isso. João Brise. A pior de todas vai ser a Arábia Saudita. Depois da Arábia Saudita, teremos uma campanha pífia do Japão. Isso aqui é um chute ousado. Japão como 31º. E aí, como 30º, a medalha de bronze do pior da Copa, vai ser o Irã. Arábia Saudita, a pior. Japão no meio, Irã no topo. 30º. Tá. Isso. Flora. Eu não tenho a menor ideia. Não... Mas chuta. Pode chutar. Me dá a lista. Enquanto você vê, Alexandre. Arábia Saudita, o Senegal e o Irã. Eu vou apostar no Irã pra pior. Muito provavelmente por culpa nossa. Por falta de sapato. Por falta de sapato, gente. Não tem como. Eles estão muito prejudicados. E aí pra guerra sem armas, é verdade. Sim. Depois, chutando aqui a Tunísia e depois a Arábia Saudita. Eu acho que a pior seleção vai ser... O problema é que a Arábia Saudita tomou de 5, né? Isso conta, né? Conta bastante, né? Porque eu teria posto o Panamá como a pior. Mas eu acho que o Panamá vai perder 3, a Arábia Saudita vai perder 3, mas a Arábia Saudita já sai com um saldo negativo de 5. Então eu vou colocar a Arábia Saudita como última colocada, Panamá como penúltima colocada. E à frente do Panamá, eu vou arriscar aqui, hein? Vou colocar Peru. Se você ainda é novato nesse negócio de podcast, a gente também é, não se preocupa. Vai lá no nosso site, clica na aba Rádio Piauí, que tem um manual de como ouvir no seu celular. Aí é só baixar pra sair ouvindo a gente no transporte, nas tarefas domésticas, onde quiser. Cozinhando, escrevendo sua tese, não escrevendo sua tese, procrastinando, sabe? Fazendo faxina em casa, antes de dormir, em cima do galvão. Em cima do galvão? Tudo bem, que seja. Programa sobre tudo que você não quer ver e não precisa saber sobre a Copa do Mundo. É dirigido por Paulo Scarpim. Com produção de Mariana Faria, Luísa Miguez e Luigi Maza. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi. Alexandre, obrigado. Flora, obrigado. Prazer. Brise, obrigado. Aí. A gente volta... Quando que a gente volta? Vamos ver as agendas de semana. Vou ligar para o empresário. Acompanhar o noticiário das agências, os acontecimentos do mundo. Isso. Não percam, fiquem de olho, as redes sociais vão bombar. Quando a gente soltar o próximo, a gente avisa por lá. Segue nós.